pessoal, espero que todos estejam bem. Sou a professora Aline, que ministra a disciplina de gramática, e hoje a nossa aula será sobre preposição e o emprego da letra Z. A preposição. O que é uma preposição? Você já até viram alguns vídeos, não é isso? Preposição é a palavra que liga duas outras palavras, ou seja, ela vai estar ali no meio dessas palavras, de forma que o sentido da primeira é completado pela segunda, ou seja, a segunda palavra que está ali após a preposição vai estar completando o sentido da primeira palavra que vai estar antes da preposição. Olha aqui no slide as principais preposições de nossa língua: a, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, né? Sem, sob, sobre, traz. Temos que ficar atentos porque às vezes a preposição ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de uma outra palavra que acaba tornando uma expressão. Ou seja, me acompanhe aqui no slide que vocês vão ver que a preposição ela pode ter esse complemento e ela vai ser chamada de locução prepositiva, tá bom? Então, quando ela está sozinha, é preposição. Se ela estiver acompanhada, é uma locução prepositiva. Olha aqui comigo. Às vezes, o papel de ligar palavras é desempenhado por uma expressão. Por exemplo, além de, antes de, depois de, ao invés de, em via de, defronte de, a par de, através de, ao lado de, dentro de. Esse tipo de expressão é chamado de Isso, locução prepositiva. Observe o emprego de diante nesta frase. Perdão, de diante de. No caso, eu coloquei a preposição do, tá bom? O jogador de verde, diante do gol, foi de encontro à trave. Tá bom? Coloquei aqui uma locução prepositiva. Nós vamos ver agora que a preposição ela pode se formar a partir de uma união de outras palavras. E quando ela tem essa união e forma uma nova preposição, digamos assim, ela pode ser classificada como uma preposição por combinação ou por contração. Qual a diferença entre as duas, professora? Como é que eu vou saber, por exemplo, se a preposição foi por uma combinação ou por uma contração? Quando ela ocorre por combinação, vamos dizer assim, ela se liga ao artigo, né? Ou a um advérbio onde, tá? O artigo o com o advérbio onde. Nesse tipo de união, não ocorre perda de som. Olha aqui um exemplo que eu coloquei. Ao receber um lançamento diante do goleiro, no caso aí, a preposição, mas o artigo o, certo? Agora, quando eu coloco assim, aonde ele pensa que vai? A preposição a, não é isso? Como eu coloquei ali anteriormente o, né, um artigo, mais um advérbio, né? E onde, um advérbio. Então, ficou aonde. Então, foi feita a junção aí e virou o quê? Uma preposição de combinação. Então, quando ocorre essa junção e não perde nenhum som, você diz que é uma preposição por combinação, tá ok? Bom, enquanto a combinação é a junção e não perde nenhum som, a contração, ela é essa junção, mas ocorre uma perca de som. Então, ela é o contrário da combinação, tá bom? Acompanhe aqui no slide. Contração ocorre quando as preposições a, de, em e per é a forma antiga, tá bom? Porque nós utilizamos hoje por. Se unem a artigos ou pronomes, havendo perda de som. Observe. O atacante do time de verde estava inspirado naquela noite.
Então, no caso do aí, foi feita a junção da preposição de mais o artigo o. Então, ocorreu aí uma perca de som. E na preposição naquela? A preposição em mais o pronome aquela, tá bom? Então, ocorreu aí uma perca de som. Não ficou em aquela, em aquela, ficou naquela, ou seja, ocorreu a perca de som. Quando a preposição a se une ao artigo ou aos pronomes a, aquele, aquilo, ocorre um tipo especial de contração, denominado acrase, que vocês já devem ter ouvido muito falar e vão continuar ouvindo. Aquele sinal ao contrário, né? Tem o agudo, ele é ao contrário. Na escrita, a crase é indicada com um acento grave, não é isso? Vamos ver? Olha aqui nessa frase. Deu seu brinquedo à prima. Nesse A tem uma crase, um acento grave. Preposição a mais o artigo a, ou seja, a prima. Não, ficou só com a crase, juntou a preposição mais o artigo e fez essa junção, tem que colocar a crase, tá bom? Tem várias regrinhas de crase. Ele se referiu àquele menino, ou seja, juntou a preposição a mais o pronome demonstrativo aquele. Tem que colocar a crase. Não aquela garota. Crase porque tem a preposição a mais o pronome demonstrativo aquela. Veja como são formadas as contrações. Do, que é igual a de, que é a preposição, mais o artigo o. Na, que é a preposição em, mais o artigo a. Pelo, per, né, preposição, mais o artigo. Desse, que é a preposição de, mais o pronome esse, pronome demonstrativo. Naquele, que é a preposição em, mais aquele, pronome demonstrativo. Então, você observe que em cada uma dessas situações ocorreu a perca de alguma letrinha, algum som. Por isso, é caracterizado como uma preposição de contração, tá bom? Combinação, junção sem perca de som. Contração, quando ocorre a perca de som. Nós falamos muito o que é uma preposição, como ela se forma por combinação ou contração. Agora nós vamos ver que as preposições, elas possuem valor semântico. Ou seja, ao ligar palavras, as preposições apresentam o quê? Determinados valores semânticos. Isto é, elas fazem certas indicações de sentido, ou seja, elas apresentam algum sentido ali. Leia esses enunciados aqui que eu coloquei. Prosseguiu com a bola dominada na cabeça. Avançou para a grande área. Tá vendo que ela fez uma ligação e nessa ligação ela dá sentido à palavra anterior ao complemento que vem após a preposição? Então, ela faz essa ligação dando um sentido. Vamos continuar. A preposição com, na primeira frase, ela liga a forma verbal prosseguiu à palavra bola e introduz a noção de modo, isto é, a ideia de como o jogador se deslocava. A preposição para, na segunda frase, ela liga a forma verbal avançou à expressão grandiária, introduzindo a noção de direção, isto é, a ideia do rumo tomado pelo jogador. Então, situações diferentes. O valor semântico das preposições depende sempre do contexto em que elas estão empregadas, ou seja, vai depender de qual sentido ela está apresentando ali naquela frase, tá bom? Que sentidos são esses? Sentidos das preposições, ou seja, qualquer preposição ela vai ter um sentido? Não. Se ela estiver sozinha, ela não vai apresentar sentido nenhum. Agora, se ela estiver dentro de um contexto, em uma frase, você vai ler a frase e ela vai te dar um sentido, uma noção, seja de um lugar, uma ideia de tempo, de modo, de distância, causa, companhia, instrumento ou finalidade. Então, vamos ver aqui um exemplo no slide de como isso pode acontecer?
Após o sinal, vou recolher as provas dos alunos. Se eu falasse só após, não apresenta sentido nenhum. Agora, como eu estou falando que após o sinal eu vou fazer alguma coisa, ou seja, eu estou dando uma ideia de tempo. Então, o sentido da minha preposição após é tempo. Então, essa preposição tem um sentido de tempo. Então, cada preposição dentro de uma frase, ela vai apresentar um sentido diferente, tá bom? Então, fiquem ligados nisso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o emprego da letra Z. Quando eu devo usar a letra Z? Você tem que entender que o som Z da letra Z, ela pode ser representado por algumas letras no momento da escrita. Por exemplo, a letra S, a letra Z ou a letra X, tá bom? Então, essas três letrinhas, incluindo a Z mesmo, quando elas possuem esse som Z, elas estão representando o som de Z, tá bom? Conheça a seguir algumas regras que orientam o emprego da letra Z, ou seja, quando você deve usar a letra Z. Emprega-se a letra Z em substantivos abstratos, resultantes de adjetivos mais es ou exa. Por exemplo, substantivo lúcido, lucidez. Aí acrescenta aí a letra Z. Pobre, pobreza. Em verbos resultantes de palavras que não contêm S na sílaba final, mais isar. Ameno, mais amenizar. Ameno, mais isar, vai ficar o quê? Amenizar. E em palavras resultantes de outras que não contêm o S na sílaba final, mais zinho com Z ou zinho, no caso, zinha, né? Zinho ou zinha. Homem, mais zinho, homenzinho. Então, quando acrescenta aí o zinho ou zinha, também se utiliza a letra Z, tá bom, galerinha? Hora das questões. Vamos colocar em prática um pouquinho do que nós aprendemos hoje. Questão número 1. Preencha os espaços com a preposição correta. Primeiro, novos abalos de terra fizeram sentir-se São Francisco. Segundo, os soldados agiram em violência. Terceiro, João e Manuel vivem discutindo se. Quarto, estudo nesta escola o ano passado. Quinto, luto uma terra melhor. Qual desses itens aqui vai se encaixar melhor em cada frase? Vamos ver? Letra A, na primeira frase. Vamos ver se vai dar certo. Novos abalos de terra fizeram sentir-se por São Francisco? Não, né? Então, letra A a gente já descarta. Letra B. Novos abalos de terra fizeram sentir-se perante São Francisco? Também não. Novos abalos de terra fizeram sentir-se por São Francisco? A mesma coisa, também não. Letra D. Novos abalos de terra fizeram sentir-se em São Francisco. Essa opção dá, vamos ver as outras. Segunda, os soldados agiram com violência. Também dá certo. Tem que ir por eliminatória. Terceira, João e Manuel vivem discutindo entre si. Também dá certo. Quarto, estudo nesta escola desde o ano passado. Deu certo. Quinto, luto por uma terra melhor. Ou seja, é a opção da letra D. Então, vamos marcar a letra D. Espero que todo mundo tenha acertado, hein? Vamos para a próxima? Questão número 2. Você sabe que uma preposição pode apresentar diferentes sentidos: material, de que algo é feito, conteúdo, lugar, tempo, finalidade, meio, companhia e etc.
Identifique o valor semântico das preposições em destaque. Letra A. Naquela casa morava uma família sem condições financeiras. Então, naquela está dando ideia o quê? De lugar. Isso, então o sentido da preposição naquela é de lugar. Letra B. Estou usando óculos para ver melhor. Ou seja, para ver melhor está dando ideia de finalidade. Letra C. Fomos à escola de ônibus. Então, de ônibus é o meio que ele foi à escola. Então, o sentido da preposição de, meio. Letra D. Após o sinal, vou recolher as provas dos alunos. Ou seja, após alguma coisa, então está dando ideia de tempo. Letra E. Trabalho com seu irmão. Ou seja, trabalho com alguém. Então, ideia de quê? De companhia. Letra F. Perdi meu giz de cera. Ou seja, perdi meu giz, podia ser de qualquer outra coisa, mas ele é de cera, então é o material do que ele é feito, tá bom? Vamos para a próxima? Questão 3. Informe as relações expressas pelas preposições, ou seja, o sentido que ela apresenta. Letra A. Voltou para ficar. Qual é a preposição aí? No caso, a preposição aí, vamos marcar, é a palavrinha para. Deixa eu pegar aqui uma cor. Para. Vou marcar aqui a preposição bem bonitinha. Marquei. Pá. Nossa, ficou perfeito, né, gente? Sou ótima nisso. Então, a preposição para, ela tá dando sentido de quê? De finalidade. Vamos para a letra B. Cortou-se com a gilete. Então, com é a preposição. Então, vamos marcar aqui a preposição com, bem bonitinho, igual eu fiz na letra A. Opa! Perfeito, né, gente? Com vai estar dando uma ideia de que com a gilete. Então, é um instrumento, não é isso? Então, a preposição com está tendo o sentido de instrumento. Letra C. Escreva sobre sua vida. Qual é a preposição aí? Pensa. Isso, sobre. Sobre está dando ideia de assunto. Então, vamos marcar aqui a preposição sobre. O sentido dela é de assunto. E o último item da letra... o último item da questão 3, a letra D. Chegou de trem. Qual é a preposição? De. Então, vamos marcar aqui a preposição. De. Ficou lindo. Marquei. Preposição de, nesse sentido aí, de trem, de carro. Então, é o meio. De, chegou de trem. O meio que foi utilizado. Então, tem um sentido de meio. Vamos agora para a questão número 4. Leia as duas sequências de palavras abaixo. Depois, marque aquela em que todas as palavras apresentam zinho ou zinha no diminutivo. Só que é zinho e zinha com Z, tá bom? Letra A. Vaso, liso, raso, casa, lousa. Letra B. Avião, pão, cão, animal, amor. Qual dos dois? Letra A ou letra B? Só para você olhar assim, na letra A, as palavras aí estão escritas com S, não é isso? Então, normalmente, quando você tem uma palavra primitiva, vamos dizer assim, a original, e cria uma palavra derivada a ela, automaticamente, normalmente, continua com a mesma letra. Então, essa aí a gente já pode excluir, não é isso? Então, o que sobrou aí foi o item da letra B. Então, vamos marcar aí, vai ficar assim, ó. Aviãozinho, pãozinho, cãozinho e animalzinho. Opa, amorzinho também. Certo, galerinha? Vamos para a próxima questão? Questão número 5.
Marque a alternativa em que a palavra foi escrita corretamente. Letra A, análise. Letra B, presilha. Letra C, freguesia. Letra D, escassez. Ou seja, está pedindo para marcar que está escrita corretamente. Qual é o item? A letra A, análise. As outras estão escritas erradas. Presilha não é com Z, né? Então, freguesia também não é com Z. Escassez também não é assim. Então, essas palavras estão escritas erradas. A única que está escrita certa é a letra A. Então, vamos marcar o item número 5, é a letra A. Pronto. Questão número 6. Leia este trecho de culinária relativo ao preparo da maçã do amor. Misture todos os ingredientes e leve ao fogo até o melado dar o ponto de puxa mais firme. Depois que o melado estiver no ponto, passe as maçãs no melado e em seguida mergulhe-as em uma vasilha com água bem gelada e coloque em um tabuleiro de modo que o cabinho do palito fique para cima. Agora identifique um erro colocado propositalmente pela autora desta atividade referente à ortografia. Em seguida, reescreva a palavra de forma adequada. Pense aí, qual palavra está escrita errada nesse pequeno trecho aí de culinária? Vamos, pensa. Já achou? Eu achei aqui. É a palavra vasilha, gente. Vasilha, deixa eu marcar aqui bem direitinho, que eu marco muito bem. É escrito com S, está escrito com Z aí, tá errado. Então, meus amores, essas foram as questões para a gente poder revisar um pouquinho o conteúdo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham acertado todas. Aqui eu coloquei nessa outra página o gabarito, para vocês conferirem direitinho, tá bom? Nessa outra página também tem um gabarito, né, da continuação das questões 4, 5 e 6. Bom, meninos, ao terminarem de assistir o vídeo, eu peço a vocês que façam as atividades do livro de gramática, das páginas 78 a 83, tá bom? Façam com muita atenção, qualquer coisa volte no vídeo novamente, mas não deixem de fazer. Se persistir a dúvida, pede para mãe de vocês ou vocês mandarem no aplicativo para Marilene, que aí eu dou um jeitinho de solucionar a dúvida de vocês, tá ok? Até a próxima e tchau, tchau!